Olá para você, amigo que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Câmara em Pauta, o nosso programa de debates. Aumentos abusivos, filas de reclamações, protestos, tumulto, confusão. Os novos valores do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, causaram alvoroço nos moradores de Guarulhos. Muita gente se queixou dos aumentos considerados abusivos e ficou sem entender o porquê de números tão exorbitantes. É o que vamos tentar esclarecer logo na estreia do Câmara em Pauta. E é importante que você também faça o programa com a gente. Envie um e-mail para camaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br e mande suas sugestões de temas que você gostaria de ver aqui nos nossos debates. Hoje a gente recebe o vereador Guti do PV. Olá, vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, é um prazer para a gente poder estar falando um pouquinho aqui da nossa cidade. A estreia do Câmara em Pauta, tenho certeza que isso vai levar muita luz para os munícipes da nossa cidade. Obrigado pelo convite. Com a gente também o vereador Gilvan Passos, do PSDB. Olá, vereador, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de nós estarmos debatendo um pouco o que está acontecendo na nossa cidade. Uma lei sancionada e promulgada pelo Executivo no ano passado alterou os números de 2 anexos pertencentes à Planta Genérica de Valores Imobiliários, a PGV, da lei do IPTU promulgada em 2010. Esta nova lei de 2012 foi aprovada pela Câmara Municipal. O vereador Guti votou de forma contrária. E o vereador Gilvan Passos ainda não era vereador no ano passado, mas ele está na posição contrária a esta nova lei. Então eu vou começar perguntando para você, vereador Guti, lembrando que hoje recebemos aqui 2 pessoas que votaram contrária à lei, 2 vereadores que votaram contrários à lei, vereador Guti que votou, vereador Gilvan que não votou no ano passado, mas é posição contrária, e no programa posterior vamos trazer aqui 2 vereadores para falarem favoravelmente por que eles votaram a favor da lei. Vereador Guti, por que o IPTU ganhou esses valores tão diferentes, considerados abusivos aí pela população? Então, na verdade, foi um projeto do ano passado, em 2012, que o Paço Municipal, ou seja, a Prefeitura mandou no afogadilho para que os vereadores votassem e muitos vereadores não conseguiram se atentar aos problemas que isso ia gerar, né, porque existiam algumas pegadinhas no projeto e eu alertei, até para as ruas eu fui, avisando que esse aumento seria abusivo e absurdo. Até multa levei por isso, né? Me deram uma multa de R$ 5.600, totalmente arbitrário, antidemocrático, mas enfim, não é o tema de hoje. Mas os vereadores votaram e hoje a gente vive esse pandemônio que todos estão percebendo na rua. Não existe uma alma viva, feliz aqui na cidade. Está todo mundo descontente porque esse aumento passou muito da cláusula que eles falavam de no máximo 30%. Por que aumentou muito? Porque eles atualizaram a planta genérica de valores. Só que essa atualização foi feita de forma totalmente equivocada. Até a oferição das medidas, né, do metro quadrado das casas foi feita de forma totalmente leviana e não da forma como a lei estabelece. Então foram feitos através de fotos aéreas. E isso é anticonstitucional, é inconstitucional. A gente vai debater até mais esse tema. Eu queria a opinião do vereador Gilvan também, só para que a gente pudesse explicar antes, vereador Guti, porque muita gente está assistindo a TV Câmara agora, começando a programação, o que seria o termo afogadilho, que é um termo técnico que muita gente não conhece, né? E é legal o telespectador conhecer também. Na verdade, não sei nem se seria um termo técnico, né? Mas é o termo, é um linguajar, é um jargão da Câmara, onde esse projeto veio de última hora. Então, o projeto chegou, os vereadores não tiveram a oportunidade de estudar realmente, de esmiuçar o projeto, e alguns, né, que não conseguiram, puderam até votar de forma contrária do que eles pensavam realmente, porque a gente nota, né, falar com alguns parlamentares aqui, a gente nota que eles estão arrependidos, alguns deles estão arrependidos, e já até mudam a posição. E, obviamente, tem alguns que estão a serviço da prefeitura que estão votando sempre favorável à prefeitura e não favorável à população. Legal. Vereador Gilvan, por que você acha que aumentou tanto o IPTU na cidade? Quais os critérios que foram usados para chegar nesses valores novos? É uma pergunta que toda a população de Guarulhos ela está fazendo. Eu faço uma leitura que, infelizmente, a prefeitura está sem dinheiro. A prefeitura precisa arrecadar e, mais uma vez, sobra para quem? Sobra para a população. Quando o vereador Guti ele diz que esse projeto chegou aqui em dezembro, eu quero acreditar também que alguns vereadores, e vamos ver na próxima sessão, se realmente os vereadores que hoje estão falando, que também se arrependeram, que não leram direito, enfim,
que voltem atrás, né, vereador Guti? Que eles tenham esta humildade. Então, eu vejo que o prefeito precisa arrecadar. Hoje a prefeitura deve, não consegue pagar os fornecedores, e aí eles inventaram isso. Tanto é que Guarulhos, todos querem vender suas casas, e para o mesmo comprador, que é para o prefeito, porque ele aumentou o valor venal, e hoje, infelizmente, uma casa que ele diz que vale R$400 mil, o próprio proprietário diz o seguinte, que se o prefeito der 200, ele vende à vista e dá desconto. Mas só para a gente entender então um pouco melhor, o que é levado na hora de medir o IPTU? O que é levado em consideração na hora que vem o carnê do IPTU? É a área, é a posição da casa, é a metragem construída? O que é que vale para o IPTU ter determinado valor? Pois é, e é interessante que foi feita esta pergunta lá na OAB, na última terça-feira, e o secretário de governo, o secretário de assuntos jurídicos, eles responderam, e um diretor que estava ali, é o acabamento, é o piso. E aí eu fiquei pensando, né, Leandro, que a técnica ela é muito avançada, porque como o vereador Guti disse, foram tiradas fotos aéreas. E aí eu pergunto, como é que conseguiu ver dentro da tua casa, Leandro, o piso que você colocou, por exemplo? Que você terminou a parede, que ela está pintada bonitinho. Então, são argumentos que eles mesmos estão perdidos. Eles mesmos não sabem. Por isso que a nossa luta é ter humildade de dizer que errou. Vamos verificar. Eu acho que teve alguns valores que estão até corretos. Não são todos. Tem uma parte que está correta, mas esses que estão um valor absurdo, por exemplo, ali no Jurema, eu estive na casa ali do senhor José Carlos, ele pagava R$190 e agora veio R$1.900 e não mudou nada, nem no bairro, nem na casa dele. Então, são casos que deveriam ser verificados. Vereador Guti, para a gente tentar entender, então, na hora de fazer a medição, é recomendável que vá um técnico na casa das pessoas, é isso? Na verdade, não é que é recomendável. É obrigatório. A Constituição Federal fala que é obrigatório. Para você ter uma ideia, no artigo 142 do Código Tributário Nacional, ele fala que compete privativamente à administração pública, à autoridade pública, a oferir essas medições. Então, é irracional você pensar que uma prefeitura contrate um serviço e contrate a peso de ouro, viu, vereador? A peso milionário para fazer levantamentos aéreos, onde essas medidas são muito improváveis, estão dando muito errado, porque a gente vê, como o próprio vereador citou aqui, pessoas que moram em 80 metros quadrados construídos, a prefeitura está falando que ele mora em 200 metros quadrados, então a pessoa, do dia para a noite, ganhou uma mansão e não sabe. Ela só tem que pagar a conta da mansão. E o artigo 156 da Constituição Federal fala da questão da progressividade da cobrança do IPTU. E o que seria a progressividade? A progressividade ela só pode ser calculada em cima da localização do imóvel e no uso do imóvel, a destinação dele. Então, essa progressividade só pode ser calculada em cima disso. E em Guarulhos, a progressividade, anticonstitucionalmente e inconstitucionalmente, ela está sendo cobrada também se a pessoa na região que ela mora, existe a coleta de lixo e existe iluminação pública. E isso é inconstitucional. Por quê? A base de cálculo de qualquer imposto, a natureza jurídica de qualquer imposto, ele não pode ter dois tipos de tributação. E no IPTU de Guarulhos, você nota que tem o imposto, que é o imposto do IPTU, né, Predial Territorial Urbano, e tem também as taxas de iluminação e a de coleta de lixo. Então, a prefeitura distribuiu alguns folderzinhos falando que Guarulhos se orgulha de não ter essas taxas. Mas está inserido dentro do IPTU isso. Então, é totalmente inconstitucional, porque não tem como. Ou você tem imposto, ou você tem taxa. Não dá para fazer um híbrido dos dois. Ou você separa. Isso aqui é imposto, isso aqui é taxa. E a base de cálculo são diferentes para os dois. Mas Guarulhos fez um compensado enorme, né? O prefeito fez, sei lá, a lambança que ele fez, e é por isso que nós, o PSDB, entrou com uma medida judicial, e eu, junto com o Partido Verde, entramos com uma representação no Ministério Público. Agora, esses fatores que você citou, eles vêm discriminados no carnê ou eles estão subentendidos, segundo o que você colocou aqui? Não vem discriminado no carnê. Basta o morador, a pessoa que está nos assistindo, pegar as informações do carnê, do IPTU, e ver o que vem lá. Então, está uma forma muito genérica. Esse cálculo vem de uma forma muito genérica. Você não sabe realmente o que estão te tributando, o que estão calculando para levar em conta isso. E outra coisa que
tem que ser levado em conta aqui, existe uma lei municipal, a 5.753 de 2001. O artigo 7º na verdade, é o artigo que legitima toda a base de cálculo do IPTU. Só que esse artigo foi considerado inconstitucional. Por algumas coisas que eu já falei, ele foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Então, o IPTU guarulhense é baseado e calculado, o que dá força legal para ele ser calculado e legitimado é esse artigo que não mais existe no mundo jurídico, né? Então, é inconstitucional, foi declarado pelo Tribunal de Justiça inconstitucional. Então, como é que você tributa algo sobre um artigo, sobre uma lei que não existe mais? Então, são essas as teses que estamos defendendo na Justiça para que realmente o imposto de Guarulhos, o IPTU de Guarulhos, não seja aumentado tão bruscamente como foi. Quer dizer, segundo sua argumentação, não há uma base sólida, então, para defender essa questão. Vereador Giovan, quais os principais erros que você acha que a Prefeitura cometeu, então, no caso? Como o vereador Guti está sendo meu professor, né? Estou aprendendo muito com ele. Afinal, está no segundo mandato, o senhor está no primeiro mandato, agora. E isso é muito bom, né? A gente vê um vereador jovem, combativo, que estuda, que gosta do que está fazendo. Tudo isso que ele já relacionou, e mais o bom senso, eu acho. Toda a parte técnica e jurídica a qual ele já falou, e a qual alguns técnicos e advogados também estão pondo isso, já colocaram no papel, a qual nós entramos com a representação. Eu acho que o bom senso. Primeiro, Guarulhos ficou sem fazer um aumento, não que nós somos contra o aumento, nós somos contra o aumento abusivo, precisa se arrecadar. O município precisa arrecadar. Mas do jeito que foi feito, por exemplo, há uma associação de inspetores, a qual eles também entraram no Ministério Público, porque eram eles que deveriam ter feito esse serviço e não foi eles que fizeram. Foi uma empresa que foi contratada pela Prefeitura, como o vereador Guti disse, milhões foram pagos aí, não é? E, de repente, não está apta para fazer isso. Então, há vários erros. Eu acho que, na ânsia de se arrecadar dinheiro, infelizmente não se estudou, não se fez um projeto que viesse realmente ser justo para a população de Guarulhos. Houve o erro, manda-se um projeto aqui no começo de dezembro para ser votado já na metade do mês. Infelizmente, os vereadores não puderam debater. Aqui a maioria é do governo, nós respeitamos a posição de cada parlamentar, mas não concordamos da maneira que foi feito. O poder legislativo ele tem que ser independente. Independente de ser base do governo ou de ser oposição, nós temos que defender a população, nós temos que fiscalizar o executivo. Então eu acho que, infelizmente, do jeito que foi feito, por isso que tem tanto erro, porque não se discutiu, não se debateu, simplesmente o Hugo Chaves de Guarulhos mandou o projeto e aprove. O senhor acha que faltou muita discussão, então? Com certeza, com certeza. E foi um dos fatores primordiais para que acontecesse o que aconteceu? Sim, porque nós não somos os donos da verdade. Nem eles são os donos da verdade. Eu acho que se tivesse o bom senso, humildade de se conversar, com certeza não estaria acontecendo isso na nossa cidade. Ok, a gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouquinho tem mais aqui no Câmara em Pauta. É o tempo de você aí beber uma aguinha, a gente vai para o intervalo e volta já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação.
Muito bem, Câmara em Pauta está de volta. Tema de hoje, IPTU recebendo os vereadores Guti, do PV, e Gilvan Passos, do PSDB. A gente falava no primeiro bloco sobre a falta de discussão que houve sobre o tema, né, colocada aqui pelos senhores vereadores. E eu queria perguntar para vocês se, afinal de contas, a população, então, tem o direito de reclamar, como ela deve fazer essa reclamação? Obviamente que qualquer cidadão que se sinta lesado, seja por onde for, ele tem o direito de procurar sempre a justiça. Mas o que acontece hoje? A prefeitura, ela aconselha aqueles que se sintam lesados a procurar o fácil, né? Mas muita gente, e eles se vangloriam que apenas, então 10 mil pessoas não significam nada para eles, mas tudo bem. Eles se vangloriam que apenas 10 mil pessoas procuraram o fácil porque estão com alguma divergência no valor do seu IPTU. Agora, o vereador Gilvan, que é muito combativo, e queria parabenizá-lo, primeiro mandato, né, não foi ele que fez essa lambança, né, e ele está aqui defendendo. É o único vereador que eu encontrei nas ruas aí, se manifestando e mostrando os erros desse IPTU. Mas nenhum vereador de primeiro mandato fez isso. Então, vai aqui a público os meus parabéns para Vossa Excelência. Obrigado. Tenho certeza que o seu futuro será brilhante aqui nessa casa, porque o senhor não se esconde atrás de ninguém. O senhor vai para cima mesmo e defende quem tem que ser defendido, que é a população. Que não foi o prefeito que colocou eu como vereador e nem o senhor. Foi a população que nos legitimou aqui para estar aqui defendendo. Então, meus parabéns de público, mas a população ela tem que procurar sim o fácil. É difícil porque você pega uma senha, aí depois você vai entender o problema, aí eles te mandam para casa para você fazer suas medidas, procurar alguém que possa fazer as medidas que você acha certo, aí você volta, pega outra senha, perde mais 3 dias de trabalho, enfim. É humanamente impossível uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem filhos para sustentar, conseguir realmente chegar no final, né, do seu atendimento e conseguir realmente mostrar que o seu IPTU está errado. E muita gente está na fila e o sistema cai. É engraçado, mas o sistema cai toda hora. É providencial, né? O sistema sempre cai e a fila sempre aumenta. Então, é natural que só 10 mil pessoas, né? Eles dizem só, mas eu acho que é muita gente. Você ter uma cidade com 10 mil pessoas insatisfeitas, declaradas, é muita coisa. Agora eu quero ver os que não estão declarados, né, que não conseguiram chegar até o posto de reclamação da forma devida. Então, eu acho que você que está nos assistindo tem sim que ir ao fácil, a qualquer momento, não importa que o prazo já passou para a reclamação do IPTU. O que a pessoa deve levar lá ao fácil? Ela tem que levar o seu carnê e contestar. Então, ela vai ter que ver se o aumentou muito. Então, ela tem que se informar. Por que aumentou? Ela tem que ver no carnê dela a área construída, se condiz com o que ela realmente tem construído. Por que aumentou? Se ela tem iluminação na rua ou não. Se ela tem a coleta de lixo. Então, tudo ela tem que ver. Então, tem que se informar. Procure um vereador, o que você votou, ou até mesmo outros vereadores, para eles poderem te falar, ou vá direto no fácil. Procure um advogado, se você tiver condição. E aqueles que têm mais condição podem ingressar diretamente na justiça, discordando e até mesmo depositar o valor do IPTU em juízo, a fim de que esperar o momento certo até que a justiça julgue ou não improcedente esse aumento abusivo de IPTU. Que foi o que o senhor defendeu nas redes sociais, né? Sem dúvida alguma. Eu defendi isso e continuo militando nessa causa, porque é muito fácil você vir administrar uma cidade, falir essa cidade porque administrou de forma incorreta e depois recorrer à população. Ó, eu errei, não consegui, né, colocar as contas da prefeitura em dia, mas agora tem o Banco do Povo. Eu vou até a população, aumento o IPTU e consigo realmente injetar mais dinheiro no meu orçamento e consigo adimplir todas as contas da prefeitura. É lamentável que existam pessoas que pensem dessa maneira, né? O principal, às vezes a gente faz, né, as assessorias do prefeito, enfim, pode até ter feito algumas contas erradas, mas não tem que descontar na população. O mais fácil seria enxugar a máquina pública. A gente tem milhares e milhares de funcionários comissionados. Por que não corta pela metade? Isso daria um impacto exorbitante no orçamento da cidade. Você conseguiria poupar muito dinheiro e talvez conseguiria realmente adimplir todos os compromissos da prefeitura. E eu queria só deixar claro que existe um artigo que eu acabei não falando também, existe a Lei 6793 de 2010, né, que foi votada na legislatura passada. Em seu artigo 20, fala como tem que ser feita a medição
dos metros quadrados. E em nenhum momento fala que tem que ser feita por empresa terceirizada, ou seja, por essa tal de Millennium aí, que levou milhões e milhões dos cofres públicos. Então, existem muitas incongruências legais, ou seja, existem muitas ilegalidades nessa lei, nesse aumento de IPTU, que os vereadores, a maioria, votaram a favor desse aumento. Então, eu peço que os legisladores, viu, João, e nós nos incluímos nisso, tenham mais cuidado. Não pode votar nada a toque de caixa, ou seja, não pode votar nada en passant, olhar o título ali e sair votando. Não pode se fazer isso. Peço àqueles que estão chegando agora, leiam mais atentamente, olhem o que você está votando, porque às vezes o título é bonito, né? A história do lobo em pele de cordeiro. Às vezes vem um cordeirinho bonitinho lá, mas dentro tem um lobo. E você acaba prejudicando a população. E nenhum vereador em sã consciência quer prejudicar a população. Tenho certeza disso. Agora, o senhor tocou no ponto da lei, vou voltar a tocar nisso daqui a pouquinho. Eu queria antes ouvir do vereador Gilvan, porque agradeço já o carinho da audiência de vocês com a TV Câmara, porque muita gente deve estar assistindo e se perguntando, né? Pessoas que estão vendo em casa, para poder entender melhor por que aumentou, onde é que aumentou. E o vereador Guti aqui expôs que dá para você medir e ir lá reclamar. Como é que pode se medir isso, vereador Gilvan? Eu não posso ir lá e pegar minha fita métrica e medir lá em casa, ou eu preciso contratar um técnico que vai fazer um laudo para poder levar na prefeitura? Eu digo que é uma falta de respeito com a população, porque, como o vereador Guti bem colocou aqui, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro e acredito que a maioria da população também não é. Um trabalho que é para a administração fazer, para que a prefeitura dá condições para a pessoa, ela simplesmente diz para o morador simples. Ele vai lá e diz, olha, o senhor vai na sua casa agora e desenha a sua casa e traga de volta para cá. Gente, é brincadeira o que estão fazendo. É para realmente continuar do jeito que está. Porque a pessoa, ela chega na casa dela, ela tem dificuldade de fazer aquele desenho, voltar, né? Ela já perdeu um dia de serviço, ela vai ter que perder outro, porque ela vai ter que dar entrada naquilo, e é brincadeira o que estão fazendo com a população. Infelizmente, está mostrando a falta de respeito. O prefeito, eu li algo ontem no jornal, a qual ele disse que ele não estava muito preocupado porque as manifestações foram pequenas. Então, que a população ela está contente. Com todo o respeito que eu tenho ao prefeito, eu desafio ele, juntamente com os vereadores de oposição, com os movimentos, sindicatos, irmos à rua e ouvir a população. Então, eu acho que a própria pessoa ter que desenhar sua casa para dizer se está certo ou se está errado, é brincadeira, é uma falta de respeito. Agora, voltando ao assunto da lei, que eu falei que ia abordar com os senhores, muita gente ficou confusa quando saiu, ou não sei se publicaram exatamente, mas que ouviram dizer que o aumento seria de no máximo 30%. E aí, lendo a lei melhor, a interpretação é de que o 30% é por metro quadrado, é isso? Por isso aumentou tanto? Não, na verdade, o aumento de 30%, ao qual eles mandaram no início, um aumento de 60%, e se não fossem os vereadores da oposição baterem nisso, eles não recuariam e iam enfiar 60%, ou seja, esse limitador que conseguimos abaixar para 30%, mas que obviamente não era o ideal, por isso votamos contrariamente, porque nós pleiteamos algo abaixo dos 8%, que é o aumento natural de um salário mínimo ou as correções dos índices naturais. Então, como não conseguimos fazer com que naquele momento a prefeitura recuasse e desse um aumento pagável, que coubesse no bolso da população, nós votamos contrariamente. Agora, esses 30%, é bom que se fale, que é o que eu digo, o lobo na pele do cordeiro, né? Então, esses 30% era um limitador, ou seja, limitava o aumento na questão da metragem. Agora, na lei você poderia ver a total mudança do PGV, da planta genérica de valores. E isso que esses 30% viraram 300, 500, 1.000, 2.000% por causa disso. Por causa da medição, ou seja, a medição foi feita totalmente equivocada. E na palestra da OAB, na reunião que eles fizeram lá na audiência pública, perguntaram, mas já que é inconstitucional, não se pode fazer essa medição aérea, não se pode terceirizar. Por que vocês fizeram? Por que a prefeitura fez? Aí eles deram uma bela desculpa.
Não, porque as cidades acima de 1 milhão, eles nem citaram nenhum artigo de lei. Cidades acima de 1 milhão pode ser feito dessa maneira, porque é impraticável se fazer de outra maneira, não tem como o agente público ir na sua casa e fazer a medição. Como não tem como? O SAAI, que mede sempre o nosso reloginho ali da água, ele sempre vai na casa de todo mundo. Então, se o SAAI consegue, e é uma estrutura muito menor do que a prefeitura, como é que a prefeitura não consegue? E o SAAI vai todo mês na casa das pessoas. E essa medição você pode fazer ao longo do ano. Então, você não precisa ir todo mês na mesma casa. Você pode, no ano, ir uma vez só em cada casa. Então, é completamente injustificável a maneira com que eles argumentaram essa medição feita através de satélites, enfim. E é bom frisar também, para você, telespectador, que essas fotos são de 2009. Ou seja, o seu imposto está sendo calculado... Essas fotos aéreas são de 2009. São de 2009. Então, o seu imposto está sendo calculado até 2009. Agora, de 2009 a 2012, se tiver alguma mudança, eles vão tributar também. E isso vai vir no segundo semestre. Vai vir outra mordida do leão aí para cima de vocês. É bom deixar isso claro, porque muitas pessoas em julho também vão reclamar muito. Em julho, agosto, vão reclamar muito. E, só para finalizar, a prefeitura, por exemplo, de Campinas, ela reconheceu o erro, falou, realmente, tributamos de forma errada, o projeto saiu de uma forma que a gente não conseguiu controlar esses aumentos, eles recuaram da decisão e mudaram tudo de novo. A prefeitura pode sim fazer isso. Para que penalizar o trabalhador, aquela pessoa que trabalha, rala, para conseguir apenas pagar suas contas? Hoje o que vai acontecer é o seguinte, vereador Gilvan, as pessoas que não têm uma condição de vida adequada e boa, vão ter que pagar o IPTU do prefeito Sebastião Almeida e não vão conseguir colocar arroz e feijão em casa. Essa é a verdade do IPTU de Guarulhos. Então, a pessoa que era dona da sua casa, que ralou 30, 20, 40 anos da sua vida para conseguir comprar a sua casa, hoje é inquilina da prefeitura de Guarulhos. E então, só para você falou sobre a parte de 30% e acrescentou bastante coisa, vereador Gilvan, esses 30% então eram restritos à parte da área da casa, é isso? Sim, só para deixar bem claro. E é interessante como que, quando se fala assim, números, e é lógico, às vezes o próprio vereador, como o vereador Guti disse, que se atentou a isso, talvez, não por maldade, não leu direito, não participou direito. Quando alguém fala número, aí vem talvez o líder do governo, faz um discurso bonito na tribuna, faz um discurso, olha, porque nós vamos fazer isso, vai fazer aquilo, não vai passar dos 30%. O vereador, que faz parte da base, ele diz, poxa, se o líder está dizendo tudo isso, né, é verdade, não vai ser um número abusivo. Quando a gente vê, foi super abusivo. E eu quero lembrar, o ano que vem, vereador Guti, vai ser mais salgado ainda. Então você que está nos assistindo, não fique conformado aí na sua casa dizendo, já aumentou, eu não vou fazer nada. Não esqueça que todo mês você tem um compromisso, ir lá pagar esse absurdo que é a parcela do teu IPTU. E o ano que vem, se prepare, que vai vir mais salgado ainda. Então, vá ao fácil, eles estão tentando vencer pelo cansaço, eles mandam você voltar, o sistema caiu. Eu quero parabenizar os funcionários do Fácil, que não tem culpa nenhum, estão ali desenvolvendo o seu trabalho. Mas nós sabemos que toda hora cai o sistema, como o vereador Guti disse, para que você, contribuinte, volte para casa e não reclame do teu direito. Ok, a gente vai fazer mais uma pequena pausa e daqui a pouquinho o Câmara em Pauta está de volta. Até já! Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido.
Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Muito bem, o Câmara em Pauta está de volta e lembre-se, você tem um canal de comunicação aberto com a gente. Mande um e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande as sugestões de temas que você quer ver aqui nos nossos debates, mande suas perguntas, suas opiniões, participe com a gente. Hoje a gente recebe o vereador Guti do PV e o vereador Gilvan Passos do PSDB e o tema de hoje é IPTU. IPTU, um tema bastante polêmico. Vereadores, aí os senhores podem escolher a ordem que os senhores vão falar. Eu queria que os senhores tentassem explicar um pouquinho quando é que um imóvel muda de categoria, por exemplo, de simples para luxo, e se isso interfere no valor aí do IPTU. Então, na verdade, isso foi uma grande polêmica também, uma das outras atrapalhadas. Muito imóvel foi mudado de categoria. Então, apartamentos hoje de 90, 80 metros quadrados que se encontravam em uma categoria econômica e afins, passou para a categoria de luxo. Então, foi essa medição aérea, não tem como que você vai auferir isso com uma foto aérea? É humanamente impossível, a não ser que essa empresa, essa Millennium, que no começo tinha um capital social, algo em torno de 200, 300 mil, e a partir do momento que assinou com a prefeitura, o capital dela triplicou, não sei como, mas ela triplicou nesse momento, acho que a licitação pedia isso, então acho que deram algum jeito para que isso acontecesse. Como é que uma empresa que nasceu ontem tem um satélite igual da NASA? Eu acho que é impossível, né? Aquele satélite 3D que consegue entrar na casa das pessoas, porque isso é uma tecnologia que existe, mas são bilhões de dólares para isso, e apenas a NASA dispõe dessa tecnologia. Não sei se eles fizeram um contrato de comodato e conseguiram esse satélite emprestado, enfim. Mas eu queria deixar aqui claro também algumas nuances que nesse jornalzinho, eu peço até autorização para dar uma lida nesse jornalzinho aqui. Claro, pode erguer lá, que a câmera pega, pode erguer. Aquela lá. Nessa aqui, né? Queria mostrar, se você não pegou esse jornal ainda na rua, era bom que a população que nos assiste pegasse para ver algumas distorções. Se você pegar aqui, ó, o primeiro quadradinho aqui, Casa no Bom Sucesso, área construída, 110 metros quadrados. O mercado, o valor de mercado dela, R$160 mil. O IPTU, R$850. Aí você pega um apartamento na Parada Inglesa, São Paulo, um bairro nobre. Área construída, 54 metros quadrados. Mercado, 350 mil. Ou seja, o apartamento é menor, vale mais, e o IPTU é menor. Como é que pode? Qual o valor do IPTU aí que o senhor não citou? 830. De São Paulo. Isso. Aí você pega aqui um apartamento no centro de Guarulhos, área construída, 250 metros quadrados, mercado, 1,1 milhão, o IPTU, R$8 mil. Aí você pega um apartamento no Campo Belo, uma das regiões mais ricas da cidade de São Paulo, área construída, 220 metros, menor que o de Guarulhos, mercado, 2,2 milhões, vale mais, natural. IPTU, ou seja, vale mais, vale o dobro, e o IPTU, R$ 5.900, bem menos. Então, é muito mais vantagem você ter um imóvel em São Paulo, que vai valer mais, e paga muito menos IPTU. Então, muita gente está vendo isso, fala, pô, não tem como continuar morando em Guarulhos. Na verdade, a prefeitura, essa lambança toda, tornou muito impraticável a vida aqui em Guarulhos. Com certeza. Esse imóvel que o senhor citou de mais de R$1 milhão aí, por exemplo, ele deve ter subido o valor por causa do metro quadrado que foi alterado, né? O valor do metro quadrado que eu acredito que deva ter subido. Aqui, como é calculado o valor do metro quadrado? O que é levado em conta? Se tem creche perto, se tem hospital perto, se tem escola perto, se tem UBS perto? Então, na verdade, é meramente, quando você diz valor de mercado, é meramente especulação imobiliária. Então, hoje, se você pegar esse... Quer dizer, o valor de mercado não é um valor oficial, né? É um valor... Não é o valor oficial. Esse é o valor de mercado. Só que o Gilvan citou no início do programa que em muitos lugares o valor venal está maior do que o valor de mercado. Tanto é que ele falou, existem casas que hoje estão valendo R$400 mil, que o morador vende a 200 mil com tudo dentro. Se pagar 200 mil uma em cima da outra ali, o cara vende na hora. Então,
E é bom se frisar o seguinte, o valor de mercado ele é flutuante. A economia está boa, o crédito está fácil, é natural que o valor vai aumentar. Agora, o valor venal não pode acompanhar isso, porque o valor venal é apenas uma medida fictícia para que você possa calcular as coisas. Ou seja, se o valor venal for flutuante, a gente está perdido. A gente contribui muito para uma inflação muito maior. Isso não pode acontecer. O valor venal tem que ser algo fixo, obviamente corrigido anualmente, um pequeno percentual, mas ele não pode ser volátil que nem o valor de mercado. É totalmente irracional. Não tem como. Qualquer economista, se vê um negócio desse, o cara vai se remoer, vai ficar louco, porque não existe. Vereador Gilvan, a gente se informou, foi buscar, pesquisar, e eu li algumas entrevistas em veículos de comunicação aqui da cidade que diziam que era preciso ter feito esse recadastramento mesmo, que estava muito deficitário de muito tempo atrás. Era necessário mesmo ter feito? O senhor concorda com o recadastramento? Com certeza. O problema é que o recadastramento não foi feito como deveria ser feito. E é aí que está o problema. Em nenhum momento nós estamos contra recadastramento, nós somos contra o aumento, nós somos contra o jeito que foi feito. E até a pergunta que você fez ao vereador Guti, no SPTV, vereador Guti, o secretário de governo ele disse exatamente isso. Ele tentou justificar o aumento dizendo que próximos de alguns bairros tinha um shopping, tinha hospital. Ele tentou justificar este aumento dizendo sobre os benefícios que a cidade está tendo. Pois bem, eu volto a dizer, vamos fazer uma visita junto aos bairros. Vamos andar nos bairros. Vamos ver qual foi o benefício, se melhorou o transporte, se melhorou a saúde, se melhorou... O que melhorou? Não melhorou nada, não tem médico, né? Eu fico, assim, indignado, vereador Guti, quando eu passo e eu vejo a propaganda da prefeitura dizendo que aonde está sendo investido o nosso IPTU. Gente, é brincadeira. Não vou ser radical ao ponto de dizer que coisas estão sendo feitas, coisas boas, mas infelizmente a nossa saúde, como eu li outro dia no jornal, está na UTI. E cadê os médicos para serem contratados em vez de falar que vai construir? Mas eu não tenho nada contra o céu, hein? Pelo contrário, eu acho que é muito bom. Mas vamos cuidar primeiro da saúde da nossa população, para que com saúde a nossa criança, o nosso adolescente, o adulto, possa desfrutar o céu. Porque infelizmente hoje ele desfruta o inferno na cidade de Guarulhos. É um transporte caótico, é uma vergonha, é um trevo que nós temos ali na região do Pimentas, que é uma das áreas mais afetadas com este aumento, que você fica preso ali dentro de um ônibus ou dentro do seu veículo, e infelizmente a prefeitura diz que não, está melhorando tudo, por isso que você tem que pagar mais IPTU. Eu quero dizer, ninguém é contra pagar o IPTU, até porque a cidade de Guarulhos, os moradores da cidade de Guarulhos são honestos. Em vez da prefeitura fazer uma reunião, o prefeito em exercício fazer uma reunião dizendo que vai ter a bolsa IPTU, prove que você não tem condições de pagar, né? Não é isso que ele quer pagar, mas ele quer pagar o que é justo. Ele é trabalhador, ele quer chegar no final do mês, ele poder comprar o pão, o leite, como o vereador Guti disse, pagar sua conta de água, pagar sua conta de luz e pagar o seu IPTU. Não Bolsa Miséria, para que na próxima campanha o PT vá na rua dizendo, olha, se você votar em tal partido, você vai perder Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. É uma vergonha. Agora, aquele que não pode pagar, recebeu o carnê, foi no fácil, reclamou, ou não conseguiu ser atendido, ou por um problema de sistema, ou foi atendido e não foi atendido a contento, aquele que não tem dinheiro para pagar, faz o quê? Então, na verdade, se não houvessem essas manifestações, movimentações contrárias a esse aumento abusivo do IPTU, provavelmente essas pessoas que não teriam condição de pagar, iriam só ter a reclamação dela no fácil e torcer para que fosse procedente essa reclamação, mas nesse momento a gente tem informação que o governo está estudando, pelo menos isso, eles estão tentando estudar para recuar, eles estão estudando as pessoas que comprovarem que não têm renda, que não vão conseguir pagar IPTU, eles vão anistiar ou, de alguma certa forma, rever. Agora, é o que o Gilvan falou.
parece que eles estão querendo criar uma complicação para vender uma facilidade. E vendendo essa facilidade, essas pessoas vão criar dependência. Então, acaba virando um curral eleitoral. Ou seja, eu acabo com sua vida, mas eu passo a mão. A partir do momento que eu passar a mão, você vai ser fiel a mim. É a mesma coisa, se a gente puder fazer um paralelo, tem aquela síndrome de Estocolmo. Eu não sei se vocês conhecem aí de casa, mas o que significa isso? A pessoa que é sequestrada acaba se apaixonando ou ficando amiga do sequestrador, porque o cara sequestrou ela, colocou em cativeiro, mas o cara dá bom dia, o cara leva um prato de arroz e feijão, o cara acaba ficando grato, porque ele já está numa situação insalubre, enfim, mas pelo menos ele tem um prato de comida, a pessoa conversa. Então o cara começa a ficar achando que é amigo, a menina se apaixona pelo sequestrador. E a mesma coisa, a prefeitura vem, te tira tudo e depois te estende uma mãozinha só para te dar uma ajuda. E você acaba ficando grato. Você não percebe tudo que ela manipulou ali atrás para que você ficasse dependente. Então, é uma coisa que tem que ser alertada, as pessoas têm que pensar nisso. E só para mudar um pouquinho radical o assunto, eu queria dizer, Gilvan, não sei se você tem o mesmo entendimento do que eu, mas a partir do momento que foi constatada essa lambança, esse IPTU foi feito ao ferido, ou seja, de uma forma totalmente ilegal e causou prejuízo ao bolso das pessoas. Eu te pergunto, a partir do momento que essas pessoas procuram a prefeitura, mais funcionários vão ter que estar à disposição, mais pessoas vão ter que fazer hora extra, mais pessoas vão estar na rua distribuindo o folhetinho da prefeitura para falar que o IPTU é bom, mais e mais verbas vão ser gastas para tentar coibir isso, mais remissão de IPTU daqueles errados. Ou seja, você está gastando o dobro para a mesma finalidade. E isso não é malversação do dinheiro público? Isso não configuraria improbidade administrativa? Com certeza. Então, há de se pensar nisso. A partir do momento que foi feita a lambança e eles querem consertar, isso é improbidade. O que é improbidade? Não importa se a pessoa está agindo da maneira mais legal possível. Se tiver alguma lei que ela destrui, isso é improbidade. Por exemplo, para você entender aí em casa, existe a verba da educação. E se o prefeito pegar essa verba da educação e investir numa ponte nova, isso é improbidade. Que ele pegou dotação orçamentária de uma pasta e usou em outra. Isso é improbidade. Então, para vocês verem que não precisa ter um crime, exatamente como as pessoas acham que crime de improbidade é só você desviar dinheiro. Não. Se você realmente mudar o fim, isso sim é improbidade. Então eu vejo, e muitos advogados veem, que isso pode acarretar numa improbidade administrativa por parte do prefeito. Agora eu vou pedir para o vereador Gilvan comentar o seguinte: o senhor falou aí sobre anistia, né, vereador Guti? De repente pode ser que a prefeitura isente quem não puder pagar, e aí representa também uma falta de arrecadação para o município, é isso? Acaba acarretando em falta de arrecadação? Em vez de arrecadar mais com IPTU maior, acaba tendo esse problema por causa da anistia também? Sim. Se nós formos analisar algo que nós precisamos pensar, quantos prédios, inclusive eu estou entrando com um requerimento na sessão de hoje, de 2010 para cá, quantos prédios novos foram entregues na cidade de Guarulhos? Automaticamente, a arrecadação do IPTU já cresceu. Quando a gente se fala em anistia, eu não sou contra a anistia. Eu sou favorável, é claro, mas nós temos que incentivar que o bom pagador, aquele que todo mês ele está pagando direitinho, ele também tenha um benefício para ele continuar cumprindo, honrando os teus compromissos. Porque senão o bom pagador, ele diz assim, poxa vida, eu pago todo mês, às vezes eu estou no bar, eu estou num lugar e alguém diz assim, não, o meu está 3 anos aí que eu não pago, estou esperando vir uma anistia. Volto a dizer, eu não sou contra a anistia, mas eu acho que isso tem que ser revisto, isso tem que vir de um jeito que o bom pagador também não se sinta prejudicado, porque senão você está incentivando que o mal pagador não pague. E vou dizer uma coisa, não é a pessoa simples da nossa cidade não, porque a pessoa simples da nossa cidade, o trabalhador, ele se preocupa, muitas vezes ele não tem o frango para comer no domingo com macarrão, mas você vai ver que a conta de luz, a conta de água dele, o IPTU dele está pago, né? Que é outra coisa que eu quero alertar também. Se prepare para aumento de conta de água.
que é um outro tema, né, vereador Guti, que um pouquinho mais para frente, depois que passar sobre o IPTU, nós vamos voltar a falar sobre o que aconteceu o ano passado também no SAI. Peça aí para os seus eleitores mandarem a sugestão aqui para câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Temas aqui para o nosso debate. Câmara em Pauta faz mais uma pequena pausa e a gente volta já já. O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal. O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos, e o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. Muito bem, Câmara em Pauta está de volta com o último bloco, o primeiro Câmara em Pauta de 2013, estreando aqui na TV Câmara, hoje com o tema IPTU, recebendo os vereadores Guti, do PV, e Gilvan Passos, do PSDB. Falamos no bloco anterior sobre o IPTU, claro, evidentemente, sobre leis, sobre o direito que o consumidor tem de reclamar, e tem um prazo legal para que o consumidor possa reclamar, há um prazo legal, não consegui pagar o meu IPTU no dia 31 de janeiro, não consegui quitar nem a primeira parcela, eu posso ainda entrar com essa reclamação ao longo do ano? O que acontece é o seguinte, o IPTU venceu dia 31 de janeiro, a primeira parcela, né? Então, as pessoas que não conseguiram reclamar e nem pagaram, vão estar incorrendo sobre juros, mora de pagamento, é natural. Agora, não existe um tempo para se reclamar. Se você pagou a sua parcela nesse primeiro mês, você pode reclamar no mês seguinte, com certeza. O fácil está ali, ou até mesmo a justiça, se você tiver como ter acesso à justiça, você pode reclamar. Agora, o que acontece? O valor que você pagou vai demorar muito. Vamos supor que você pagou a parcela de R$110 e que você reclame no fácil e realmente essa parcela caia para R$60, que você foi tributado de forma indevida. Esses R$50 a mais que você pagou, é natural que eles não vão chegar e, toma os R$50 a mais que você pagou. Eles vão... Depois de processo administrativo, depois de você ter movimentado muito, 2, 3 anos, eles vão compensar esses R$50 num próximo IPTU. Mas isso é demorado. Então, obviamente, o prejuízo você já vai ter tomado. Mas, a qualquer tempo, você pode reclamar. Não existe, você só pode reclamar até tal data e acabou. Então, se você acha que você foi lesado e não teve tempo hábil para recorrer, a qualquer tempo você pode recorrer. E a justiça... é natural, né? A Constituição Federal que fala, os lesados que procuram a justiça a qualquer tempo para que se faça realmente, volte ao status quo da coisa. E eu li aqui que se pedir a revisão e for deferida favoravelmente, vai ser emitido um novo carnê com parcelamento para até 24 meses, é isso, né? Essa é uma outra medida que eles estão tomando para que a pessoa consiga adimplir. Mas se ela já pagou, é o que eu falei, ela tem que entrar com um processo de restituição, enfim, aí é muito burocrático, porque, infelizmente, essa burocracia é feita para que os cofres públicos não sejam lesados. Ou seja, a população pode ser lesada, mas o cofre público jamais. Falamos aqui também de isenção, hoje são 368 mil imóveis na cidade, 128 mil isentos. Quais os imóveis que podem ficar isentos, que não pagam o IPTU? Para que a gente tenha bem claro isso para quem está em casa também. Já existem algumas leis, né, do aposentado, a própria uma lei que foi aprovada sobre feira. Enfim, lá já tem uma lei própria para isso, que até eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir que a Prefeitura divulgasse mais isso, porque às vezes a própria população ela não sabe dos seus direitos. E eu quero aqui, concordando com o que o vereador Guti disse, dizer para você... A qualquer momento, vá ao fácil, reclame, coloque ali a tua reclamação em um papel, porque é a única forma que nós temos de sensibilizar a administração para rever este aumento abusivo. Senão, eles vão dizer que está tudo certo, que
a minoria que está reclamando. E eu volto, quando eu falei no bloco passado sobre a anistia, seria muito bom que a Prefeitura, né, juntamente com a Câmara, juntamente com a OAB, juntamente com a Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos, se reunissem. Vamos ver como é que está o débito do contribuinte. Qual a região que é maior, quem são, como é que nós podemos fazer uma forma boa que toda a cidade, nem os cofres públicos sejam prejudicados, nem a população seja prejudicada. Vamos fazer uma anistia, talvez 50% para essa área, 100% para aquela, 90% para aquela, enfim, para que todos colocassem em dia os seus débitos. Porque eu volto a falar, o guarulhense, ele é honesto, ele é trabalhador, e ele quer pagar os impostos devidos que ele tem que pagar. Então, seria uma forma até da prefeitura arrecadar mais, sem colocar a arma na cabeça do contribuinte e dizer, olha, o seu IPTU é isso, e a gente está até com uma ideiazinha, né, de colocar um imazinho de geladeira, e todo mês, não esqueça, você tem um compromisso com o prefeito Almeida. Olha a tua parcela de IPTU, para que você nunca esqueça que está doendo na sua carne. Então, é uma maneira que nós temos de estar alertando a população. E é uma forma que nós temos que a Câmara Municipal se reúna, volto a dizer, vereadores de oposição, seja da base de governo, vamos ter a humildade de sentarmos, dialogarmos, conversarmos para o melhor da cidade. O senhor tocou num ponto importante, que é a quitação dos débitos, né? Acho que seria legal também a gente explicar para o nosso telespectador que às vezes quer pagar o IPTU e não tem condições, como os senhores colocaram, onde a verba do IPTU é utilizada? Vai para qual orçamento? O que a pessoa paga vai destinada para onde? Então, na verdade, a natureza jurídica do IPTU é realmente para arrecadar aos cofres públicos, para que isso seja retornado à população. Ou seja, você simplesmente não paga o imposto para ficar lá. Mas ele é contabilizado no orçamento anual ou não? Exatamente. Você não paga para ficar lá, você paga para voltar em benefício para você. É por isso que existe a república, a democracia, ou na nossa forma de governo, né? Porque senão seria, Deus nos acuda, cada um faz o que acha melhor, seria uma anarquia. E não é assim, esse é o princípio básico. Agora, o imposto, como o Gilvan falou, acho que no primeiro ou segundo bloco, você paga. Eu não sou contra pagar imposto, todo mundo tem que pagar, né? Agora, ele tem que se reverter. O que adianta você pagar um abuso de IPTU, pagar o IPTU mais caro do Brasil e ainda ter que procurar uma escola particular para o seu filho estudar porque faltam vagas na rede pública municipal? Convênio médico. O que adianta você pagar o seu imposto e não conseguir um hospital, não tem médico, falta remédio, aí você tem que pagar um convênio? O que adianta você pagar o IPTU e ter que comprar um carrinho ou uma moto para conseguir se locomover porque o transporte público não é de qualidade? Então, isso que todos têm que pensar. Pô, meu dinheiro está indo para onde? Ele tem que ser revertido de alguma forma. A Suécia, se eu não me engano, o imposto é um pouco maior do que o nosso, um pouco maior. A carga tributária em geral, estou falando, não só de IPTU. Mas o que acontece? Lá, tudo funciona. Segurança de qualidade, os índices de homicídio são praticamente zero, de criminalidade são zero. Você tem um transporte de qualidade, para qualquer lugar você consegue pegar ônibus, metrô, trem, tudo integrado. Você consegue ter atendimento melhor do que o melhor hospital aqui do estado de São Paulo, Albert Einstein, por exemplo, enfim, não sei se é o melhor, mas é o que falam que um dos melhores. Você consegue isso tudo pela rede pública. Por quê? Porque o imposto volta para a população. Sim. Agora, se você falar, vamos pagar para a prefeitura e não ter nada em troca, aí eu sou o contrário. Aí você está enriquecendo os cofres públicos e não tendo nada em troca. Então, aí eu sou totalmente contrário. Agora, só para voltar um pouquinho... Mas para os senhores é o que acontece aqui, a verba do IPTU não está sendo bem utilizada? Eu diria que não só a verba do IPTU, mas todo o orçamento da cidade não está sendo bem utilizado, porque senão a prefeitura não estaria na bancarrota, ou seja, não estaria falida, né? E a gente teria muito mais coisas. Por exemplo, o Gilvan falou, e eu sou muito adepto, e eu acho que é uma das minhas maiores bandeiras, a educação. Com certeza o CEL é um aparelho educacional muito bom. Agora, ele não tem nenhum tipo de manutenção. Se você for agora no CEL do Jardim Cumbica,
você vai ver água turva, né? As crianças não tendo acesso à piscina porque não limparam, e existem contratos milionários para limpar a piscina. Você vai ver um monte de coisa depredrada e depreciada. Por quê? Porque não há segurança e não há também uma manutenção adequada. Então não adianta sair inaugurando as coisas, aí você olha para trás, depois de 2, 3 meses, está tudo quebrado e inutilizado. Então tem sim que colocar no orçamento a manutenção das coisas. Não adianta só inaugurar a pedra fundamental, de serrar a plaquinha, tirar foto, sair no jornal, e depois de 2, 3 meses não existe nada mais. Está tudo quebrado, está tudo perdido. Então a cabeça do administrador tem que mudar. Porque a partir do momento que a cabeça dele muda, a cabeça da população muda também. É natural. Se você não leva conhecimento e educação para as pessoas, elas acabam achando que aquilo não é delas. Elas não entendem que elas estão pagando imposto e aquilo é delas. E acabam depreciando. Então, tudo é um círculo vicioso. É uma coisa, já fugimos da esfera do IPTU, é uma coisa muito maior, mas os novos administradores, quem está chegando agora, tem que pensar nisso. Porque senão vai ser um saco sem fundo. Você arrecada cada vez mais e joga dinheiro no ralo cada vez mais. Então, tem que equacionar, não é tão simples. Se fosse fácil, qualquer um venderia a fórmula, mas tem que ser equacionado. Perfeito. Para a gente encerrar, então, praticamente, eu vou pedir aqui a consideração final dos senhores, agradecimentos, podem ficar à vontade. Primeiro do vereador Gilvan Passos, do PSDB. Quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui debatendo sobre o IPTU. Lamento que os 2 vereadores que eram para estar aqui participando para defender o aumento do IPTU, eles tiveram imprevisto e não vieram, vão vir em um outro programa, e talvez eu e o vereador Guti não vamos participar, porque eles estarão que terão o mesmo espaço que nós tivemos. O interessante é que eles estivessem hoje, mas tudo bem, passou. Eu quero parabenizar a população de Guarulhos, eu quero parabenizar os vereadores de oposição, o presidente do meu partido, o deputado Carlos Roberto, eu quero parabenizar o Sindicato da Alimentação, eu quero parabenizar ao Jorge, que também, ao Wilson Lourenço, que estão participando ativamente, e dizer a você, não se acomode, não fique aí na sua casa somente reclamando, faça valer o teu direito, vá às ruas pacificamente, coloque preto, sabe, vista preto dizendo Guarulhos está em luto, por isso que está acontecendo na nossa cidade. Vá ao fácil, não, demore 1 hora, 3 horas, mas faça o que tem que ser feito. Cobre do seu vereador para que ele participe também dessas manifestações. Quero pensar e quero deixar aqui, quem sabe, um conselho, que eu acho que o prefeito Almeida, nessa nova gestão dele, pare de gastar um pouco com shows milionários na nossa cidade, com esse dinheiro de shows milionários, porque hoje podou uma árvore, vamos trazer tal cantor, porque podou a árvore. Pega esse dinheiro, aplica na saúde que precisa, aplica na educação, no transporte, no trânsito da nossa cidade, que está um caos. Reveja os conceitos, porque eu tenho certeza que o prefeito foi eleito, independente de ser do nosso partido ou não, ele foi eleito pela maioria para fazer o melhor para a nossa cidade. Eu quero desejar boa sorte a ele e quero que ele tenha a sensibilidade, a humildade de dialogar mais, seja com a oposição, seja com a sociedade, para chegarmos a um denominador comum. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, vereador Gilvan. Vereador Guti, do PV, suas considerações finais, agradecimentos. E obrigado aqui pela participação dos 2 senhores aqui no nosso Câmara em Pauta. Eu agradeço demais o convite. Lamento, como o vereador Gilvan falou, né, que quando foram convidados 4 vereadores, 2 vereadores que realmente votaram contra e se manifestaram contra o aumento abusivo do IPTU, e foram convidados também mais 2 vereadores que votaram a favor do aumento ou se manifestaram a favor do aumento. E não sei por qual razão não puderam vir, mas, corrigindo uma fala de Vossa Excelência, isso não foi um debate, foi uma defesa de tese. Debate é quando há corrente contrária. É verdade. E, infelizmente, a gente não conseguiu ter esse choque de ideias. Porque quem sabe, né, se eles defendessem muito bem esse aumento do IPTU, eu também não poderia mudar de ideia. Porque eu acho que ninguém nasce com uma ideia e morre com essa ideia. Você é mudado. A partir do momento que você percebe outras razões, você pode até, né, mudar. E quem sabe eles não mudariam também para o nosso lado? Com certeza. Viriam que nós temos total razão? Ou sei, não sei. Mas seria muito bom que a gente tivesse o debate. Enfim,
natural que tenha que sim dar o espaço para eles também, para se manifestarem a favor do IPTU, a favor desse aumento abusivo, mas, mais uma vez, eu agradeço de coração o convite, é muito importante, é cívico isso que a gente está fazendo, mostrar os lados da moeda e dizer para você, telespectador, como o vereador Gilvan falou, venha para a luta, brigue, mostre que está descontente. E se você não tem tempo, não tem como fazer, daqui 4 anos tem eleição e a urna fala. O que não pode é no ano de 2000, finalzinho de 2010, praticamente próximo a eleições, darem uma anistia de IPTU, como deram uma anistia grande de IPTU. E aí, a partir do momento que é eleito, se você majora em muito o aumento do IPTU. Isso não pode acontecer. Então, se liga, ninguém é bobo aqui. Nem os vereadores, nem a população, ninguém é bobo. Tem que sim pensar no que está fazendo, no que está votando. Se liga, daqui 4 anos pode ter voto. E, prefeito, não é vergonha. Recue da decisão. Não é vergonha para ninguém. Seria a melhor coisa que o senhor poderia fazer para a nossa cidade, recuar da decisão. Muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado ao vereador Guti, ao vereador Gilvan Passos, que inauguraram aqui o nosso Câmara em Pauta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembre-se, participe com a gente do Câmara em Pauta, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. A gente volta numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.